Você acompanha a partir de agora Cuidados Paliativos, com Dr. Samir Salman. Um programa sobre bem-estar e qualidade de vida, sempre com convidados especiais da área da saúde e cultura. A apresentação, Vinícius França. Apoio, Instituto Premier. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Cuidados Paliativos e nós, desse programa, acreditamos que nada na vida seja uma estrada de mão única. Por isso, está sempre aberto a sua participação a qualquer momento pelo cuidadospaliativosprograma@gmail.com. É o nosso e-mail. É claro, não vou conseguir responder agora, mas o que você mandar a gente responde nos programas seguintes para que você possa participar sem medo. Doutor Samir Salman já está aqui. Samir, bom te ver. Tudo bem? Boa tarde, Vini. Um prazer enorme te reencontrar e feliz com a nossa convidada especial de hoje. Que é uma pessoa... Gente, se eu estivesse jogando truco, eu ganhava essa mão fácil. Veja só. Doutora Luciana Dadalto, bioeticista, pesquisadora e advogado especialista em direito médico e da saúde. Calma, tem zap ainda. Doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Acabou? Não. Mestre em Direito Privado pela PUC Minas. E, para finalizar, truco ladrão, administradora do portal testamentovital.com.br. Luciana Dadalto, doutora, seja bem-vinda. É um prazer encontrá-la. Muito obrigada, prazer é meu. Bom estar aqui ao lado do Dr. Samir de novo. Bom te conhecer pessoalmente, descobri que eu já conheço a sua voz, mas obrigada aí pelo convite. Bom, eu vou soltar a primeira pergunta, Samir, porque eu queria muito saber o que faz uma advogada que entende direito paliativo. Como é que isso aconteceu nessa vida, doutora Luciana Dadalto? Bom, a vida leva a gente por caminhos, né? Nem sempre a gente faz as escolhas de forma consciente. Foi assim que eu me apaixonei pelos cuidados paliativos. Eu estava formando no curso de Direito em 2007, e eu sempre quis dar aula, sempre quis pesquisar, e eu sabia que eu ia entrar no mestrado. E eu queria um tema para o mestrado, mas queria um tema que fosse alguma coisa diferente, né, que não fosse comum à época. E aí me deparei com um artigo publicado na Espanha sobre testamento vital. E falei, bom, nunca ouvi falar desse negócio. E aí comecei a estudar o testamento vital e cheguei nos cuidados paliativos a partir das minhas pesquisas com o testamento vital, porque os paliativistas começaram a me convidar para palestras, eu comecei a participar de eventos, comecei a escutar os paliativistas falando e me apaixonei pelos cuidados paliativos, terminei de me apaixonar pelos direitos das pessoas em fim de vida e estamos juntos aí num casamento que já tem mais de uma década. Casamento que deu certo, né, Samir? Mande. Com certeza. É um prazer falar com a doutora Luciana Dadalto, uma pesquisadora, uma ativista dos cuidados paliativos, da bioética, do testamento vital, enfim. E eu queria saber dela qual é o ponto de vista dela, o que são cuidados paliativos, de uma maneira a trazer para a gente a visão de uma advogada e de uma convivência tão próxima dessa prática médica nessa última década, como ela nos explicou. O que são cuidados paliativos? Para que o público ouvinte tenha a noção cada vez maior do que é essa prática médica. Então, eu queria saber dela, no ponto de vista dela, como é que ela interpreta, como é que ela enxerga os cuidados paliativos, a atuação dos profissionais. Ela tem autoridade e legitimidade para falar isso. Ela tem esses anos de convivência e nós temos que levar em conta, que eu acho que é um principal item que falta muito nesse país, é o empenho e o trabalho dela na área da pesquisa, o que nos deixa muito fragilizados aqui no Brasil, no sentido de dar suporte argumentativo, às vezes, para algumas coisas que, quando esclarecidas, resolvem mais do que textos gigantes, né? Então, a pergunta, na sua opinião, doutora, o que são cuidados paliativos? Bom, acho que vocês já ouvi muito sobre os convidados desse programa, então vocês já devem ter ouvido os conceitos, né, de cuidados paliativos. E
da minha visão, acho que de uma forma muito simplista, os cuidados paliativos são um direito humano, um direito que todas as pessoas que estão gravemente doentes têm. Porque quando a gente fala de cuidado paliativo, a gente fala no direito de ser cuidado como pessoa e não de ser cuidado como um diagnóstico. Então, né, para além daqueles conceitos clássicos, eu acho que a minha visão aí, né, da advocacia, do direito, é que a gente consiga compreender que os cuidados paliativos, eles se enquadram dentro de um conceito dos nossos direitos. Então, da mesma forma como a gente tem direito à moradia, a gente tem direito aos cuidados paliativos. É um direito de todas as pessoas gravemente doentes. A senhora, no seu ponto de vista, a gente tem um conflito ético, às vezes. Fica, de um lado, uma equipe que, às vezes, está subsidiada por um arsenal técnico, tecnológico, dando para a família uma esperança vã de um prolongamento da vida, e, do outro lado, a equipe de cuidados paliativos, os portadores da má notícia. E aí entra uma questão muito complexa, que é uma cultura, né? Objetivamente, essa questão acaba sendo favorecida a equipe que gera uma esperança, mesmo que ela seja em vão. Quer dizer, como é que você vê? Eu acho que você, como bioeticista, nós estamos falando de conflitos éticos, porque atrás desse avanço tecnológico, às vezes não se esconde um altruísmo, se esconde um mercantilismo que a gente entra numa área muito sensível, né, de discussão. Nesse ambiente, qual que é a tua opinião? Eu acho, Samir, que assim, eu vou começar a te chamar de Samir, por favor, pare de me chamar de senhora. Me sinto mais velha do que eu sou. Truco, ladrão. Ela jogou o truco, ganhou no Zap, Samir. Vamos lá. Eu acho que a gente tem que entender que assim, a medicina no século XX, e aí quando eu falo medicina de uma forma geral, eu estou falando de todas as áreas, né, da saúde. Então, essas habilidades de cuidar de pessoas doentes no século XX, ela sofreu uma fragmentação. Porque a gente, e que bom, né, nós fomos descobrindo, graças ao aperfeiçoamento científico, inúmeras maneiras de cuidar, ou melhor, de curar doenças que eram doenças incuráveis. Quando a gente começou a descobrir esse monte de maneira, a gente achou que, bom, isso era fazer medicina. Fazer medicina é evitar que as pessoas morram. Fazer medicina é olhar para aquele órgão que está doente e resolver aquela doença. Só que a gente esqueceu que o corpo faz parte de uma pessoa, que aquele órgão está dentro de uma pessoa, que não é apenas aquele órgão e aquele corpo, mas é também uma biografia, é uma história. E aí a gente fragmentou o cuidado e começamos a achar que cuidar era sinônimo de curar. Então, quando a gente vem aí na segunda metade do século XX, com a Cicely Saunders, que fala, pera, a gente precisa olhar para o dono desse corpo que a gente está cuidando, a gente acaba criando uma fragmentação. Por quê? Porque eu já tinha um grupo que olhava para a doença e nós criamos um grupo que agora olha para o doente. E até o presente momento, a gente ainda não conseguiu em nenhum lugar do mundo fazer com que esses dois grupos entendam que eles estão indo para o mesmo lugar, que o objetivo final é o mesmo. E vamos trazer agora, estamos aqui em 2021, com um país, né, com uma sociedade extremamente polarizada. E essa polarização que está na nossa sociedade chega nos cuidados de saúde, como se o profissional que cuida do órgão fosse inimigo do profissional que cuida da pessoa. E aí a gente cria uma briga que não faz o menor sentido, uma briga que, do ponto de vista bioético, é extremamente maléfico para o paciente, e uma briga que alimenta egos, porque no fundo é isso, né? Que alimenta egos de pessoas que não estão vivendo
aquela doença, aquele sofrimento e aquela situação. Então, enquanto a gente continuar aí pensando, né, em cuidados paliativos versus cuidados curativos, né, cuidados com a doença para modificar a doença, a gente vai retroalimentar esse espírito de batalha, que é um espírito que está aumentando aí na nossa sociedade. Então, eu acho que hoje, em 2021, a gente acaba bebendo um pouco dessa fonte, mas essa fonte, ela existe, essa dicotomia existe desde a criação dos cuidados paliativos, porque eles vêm como uma resposta para a falta desse olhar mais empático e mais compassivo para a pessoa do paciente. É uma batalha, né? Assim, eu acho que para não usar um termo bélico, é um grande desafio. E eu acredito que a gente só vai conseguir melhorar isso quando a gente investir na educação. A gente precisa começar a contar, né, para essas pessoas que estão se formando agora, que isso não é uma briga, não é uma guerra, não é uma batalha, que paliativistas e médicos, né, especialistas podem viver, podem e devem conviver e coexistir juntos em busca do que a gente pretende. E aí eu acho que a gente precisa voltar lá para o começo da medicina. A medicina cuida de pessoas. E o que o cuidado paliativo faz é cuidar de pessoas. Só existe cuidado paliativo, ou só precisou existir cuidado paliativo, porque em algum momento a gente esqueceu disso. E os cuidados paliativos vêm para resgatar essa ideia. Doutor Luciano Dadalto mostrou claramente uma posição que a gente vive, e vou dizer aqui com todas as letras. O mundo não é vermelho ou azul, nem branco e nem preto. Se for escolher entre o branco e o preto, escolha o cinza, porque é uma mistura de tudo. Essa história de ter lados disputando coisas, um país dividido, nós não vamos chegar a lugar nenhum. A história mostra isso. Então, esta é uma visão muito clara que ela colocou nesse primeiro bloco. E no segundo bloco eu vou abrir com uma pergunta sobre o lado de quem sofre, que é quem precisa do cuidado, da atenção médica, que tem que estar acima de todas as brigas. Voltamos já já em Cuidados Paliativos, o programa, conversando com a doutora Luciana Dadalto. Calma, é só na apresentação e na ficha, tá? Bioeticista, pesquisador e advogado especialista em Direito Médico e da Saúde, doutor em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da UFMG. Voltamos em instantes. Voltamos com o programa Cuidados Paliativos aqui na Rádio Brasil Atual, conversando com a doutora Luciana Dadalto, doutor Samir Salman aqui comigo, como em todo o programa. Nós temos uma responsabilidade social quando a gente faz esse programa, e ela é muito clara. É discutir o que a gente pode fazer para ajudar pessoas. Quando você discute saúde, por exemplo, você tem que primeiro informar as pessoas que ela tem uma série de direitos, e o primeiro delas é ter uma assistência pelo Sistema Único de Saúde, que basta ir num posto de saúde, levando o mínimo de documentos, você consegue uma carteira que vai te atender no Brasil inteiro. Informação é cuidar da saúde, acima de tudo. Aí, nesse país tão dividido, cheio de discussões entre um lado e outro, a pessoa que vai receber a atenção de saúde em qualquer lugar não sabe que tem direitos de ser atendido por um médico, de se conversar com ele sobre a doença, de lhe fornecer opções e decisões, e as pessoas simplesmente ficam à mão do que um doutor vai fazer comigo. Essa postura passiva também não pode existir. Quando você discute cuidados paliativos numa estrutura maior, em que a pessoa tem outros direitos, muitas vezes ela não sabe nem os direitos dela. Eu começo perguntando para a Luciana como é que é difícil para a pessoa que busca o cuidado não conhecer os seus direitos, não saber o que ela pode, não é o que vou oferecer a ela, mas o que ela tem direito. Isso não é difícil também? Como é que a gente diminui essas distâncias e as pessoas se tornam mais visíveis para todo mundo? Bom, é super difícil, né? A gente tem uma frase célebre aí que diz que informação é poder. Então, quando a gente conhece, a gente tem condições de tomar decisões. E, infelizmente, no Brasil, a maior parte da nossa população está muito longe desse acesso a informações sobre o cuidado de saúde.
E quando a gente não conhece, quando a gente não tem informação, a gente fica suscetível a fake news, né? A gente fica suscetível a compreensões errôneas sobre os nossos direitos e também sobre os nossos deveres. E uma das principais fake news, para usar um termo bem contemporâneo, afeto aos cuidados paliativos, é que cuidado paliativo é só para quem está morrendo, que cuidado paliativo tem a ver com a pessoa que está ali, né, na beira da morte. Essa falsa ideia faz com que as pessoas não queiram ter acesso ao direito aos cuidados paliativos. Que é ainda pior, porque não é só não conhecer, é ouvir falar e dizer, esse direito eu não quero exercer. Porque é isso que a gente está vivendo e que a gente vive. As pessoas dizem, cuidado paliativo, estou fora. Esse cuidado eu não quero. E por que a gente chega nesse ponto? Por desinformação. É claro, Vini, que a gente está aqui, o Samir é de São Paulo, vocês são de São Paulo, e eu falo sempre para o pessoal de São Paulo que, por mais dificuldade que vocês tenham aí, ainda é uma bolha, né? Quando a gente pensa no Brasil como um todo, as desigualdades são muito maiores. Então, existem lugares em que, efetivamente, é impossível ter acesso a um serviço de cuidado paliativo, né? A uma equipe de cuidado paliativo. Mas eu preciso te confessar, e te peço desculpa se eu distorci sua pergunta, que hoje eu tenho mais preocupação com as pessoas que têm acesso e recusam, porque eu acho que elas contaminam as pessoas que nem acesso têm. Porque quem não tem acesso vai olhar para quem tem e não quer e vai dizer, não vou lutar por esse acesso. Porque quem tem já não está querendo. Então, eu acho que a gente precisa realmente, né, o nosso trabalho de informação no direito é extremamente importante. Quando eu falo no direito, eu não estou falando da advogada ou do juiz. Eu estou falando nessa compreensão maior de que o acesso a cuidado paliativo é um direito. A gente precisa que as pessoas desejem cuidados paliativos. Como a gente deseja um exame, como a gente deseja a consulta no posto de saúde. Eu preciso que as pessoas desejem. E eu só vou fazer com que as pessoas desejem quando elas quando a gente consiga fazer com que elas entendam o que é cuidado paliativo. Eu concordo em absoluto com tudo que você está falando. Eu acho que a razão do programa é um front, uma tribuna, para que, através da informação, eu acho que a questão do fake news se estendeu. O Brasil parece que virou PhD em fake news, né? Nós somos tão vítimas de fake news que acho que tomara que a sociedade produza um anticorpo contra esse tipo de informação que, no caso da pandemia, nos foi muito lesiva no sentido que acabou acarretando a morte de muitos brasileiros, né? Eu entendo perfeitamente o estigma que a palavra paliativo carrega na nossa língua e todo o preconceito que as pessoas têm. O fato é que as pessoas têm que entender que o cuidado paliativo ele é mais desenvolvido nos países do norte, nos países mais chamados de primeiro mundo, onde justamente tem mais cidadania, mais direito humano, e eu considero como você que o cuidado paliativo é um direito humano inalienável, e as pessoas têm que ter esse direito, esse acesso. E entendo também, aí eu vou apimentar um pouco nosso bate-papo, que atrás dessa natural, de como as coisas desenrolam, sabe? Aceitar com naturalidade que um idoso que não tenha nenhuma funcionalidade seja mantido vivo artificialmente. Isso tem um custo ético para o sistema. Nós estamos falando, a saúde não tem preço, mas tem custo, né? Então, nós temos que tomar um cuidado, às vezes, para que o ecossistema sobreviva. Porque não adianta poucos que já não têm funcionalidade. Aí entra uma coisa que você pode me explicar. Eu li isso e nunca mais consegui resgatar esse texto de uma referência filosófica que dizia o seguinte, que essa mudança
das artes médicas, como as ciências em geral, mudou no século XVII, quando surgiram os alquimistas, que transformaram o chumbo em ouro. Então, nesse momento, o ser humano passa de se servir da natureza e passa a querer dominar a natureza. Vindo para o ambiente médico, o médico acha que pode dominar a natureza humana, no sentido que ele prolonga a vida até quando ele quer. Então, há uma discussão, e nós estamos do lado da notícia que as pessoas não querem receber, que já foi motivo de diversos momentos da humanidade. Outro dia, a gente soltou uma nota de repúdio sobre a fala do senador Otto Alencar na CPI da Covid. O pessoal, Samir, você não está indignado? Eu falei, companheiro, uma sociedade que tem terraplanista, o grau do cuidado paliativo é outro. A gente ainda tem que explicar que a Terra é redonda. Quer dizer, é o momento que eu acho que a gente... O Glauber Rocha, se estivesse vivo, seria uma terra em transe, porque está todo mundo em transe. Mas, voltando ao assunto, o que eu quero te provocar é, em nome dessa operação, há uma mercantilização. Muita gente ganha dinheiro, e eu acho que quando a gente tem dificuldade por uma questão ética, por não ter conhecimento no detalhe, não podemos ser irresponsáveis, mas todos os indícios indicam que há uma mercantilização onde a questão da qualidade da vida humana é um detalhe, né? Só finalizando a minha fala, eu não conheço nenhum câncer que está andando pelo hospital. O câncer está no seu Joaquim, no seu João, na Dona Maria, na professora tal. Eu acho que essa questão ela tem que ser trazida com clareza para as pessoas, que às vezes quem está te dando esperança está te indicando um mau caminho. Como resolver isso, doutora? Como nós vamos convencer as pessoas que a morte existe? Aliás... É inevitável em alguns momentos. A morte existe. Aliás, todos nós somos finitos. E partindo desse conceito, todo dia nós morremos um pouco. Ponto. Está com a senhora, desculpa, eu... Não, imagina. Ter estendido a reflexão. É que você me provoca. Eu acho assim, Samir, que a gente tem que começar essa conversa pensando numa questão cultural, né? E nós não podemos negar que a base da sociedade brasileira é uma base judaico-cristã. Então, a gente tem uma base religiosa muito forte. E, mais ou menos na Idade Média, foi o momento em que a sociedade entendeu que a vida é um presente que a gente ganha de uma divindade. Então, se a vida é um presente, eu sempre digo isso. A gente que tem filho, ensina para o nosso filho que o dia que ele ganha um presente, ele não pode dizer que não gostou. A gente não fala isso, é falta de educação você falar com a pessoa que te deu um presente que você não gostou do presente. Cavalo dado não se olha os dentes, não é isso? Isso! Então, se a nossa vida a gente ganhou de uma divindade, que a gente pode, né? As diferentes religiões vão dar nomes diferentes, como é que eu posso abrir mão ou posso dizer que eu não gostei dessa vida e que essa vida não é uma vida que vale a pena ser vivida? Essa é uma perspectiva de uma cultura judaico-cristã. Quando, século XX, a gente começa, especialmente na segunda metade do século XX, com a cultura da autonomia, que é um princípio bioético, as pessoas começam a dizer assim, pera, vamos lá, ok, eu posso até acreditar, né, vamos continuar na base da nossa sociedade, eu posso até acreditar mesmo que a vida é uma dádiva, é um presente. Mas o que é vida? O que é isso que eu ganhei de presente? E a medicina, essa medicina tecnologizada, ela entende o conceito de vida como um conceito meramente biológico. A gente vê isso nas normas do Conselho Federal de Medicina. Deve o médico mesmo fazer tudo para salvar a vida do paciente, mesmo contra a vontade do paciente. O que é isso? Eu estou olhando para o corpo, eu estou olhando para a biologia. Se eu consigo compreender
que existe uma vida para além da biologia, e aí, né, a gente fala na bioética da vida biográfica, eu consigo dizer que essa vida que eu ganhei de presente e que eu tenho que viver, ela é a minha biografia. E, portanto, quando não for mais possível viver essa minha biografia, começa a fazer sentido não investir tanto, não destanasiar tanto. Então, quando o meu pai, que está gravemente doente, deixou de ser ele, perde o sentido que eu diga para o médico, faça tudo. Use todos os tubos, use todas as possibilidades tecnológicas. Mas essa é uma compreensão que a gente ainda tem muita dificuldade. E aí, Vinícius, eu estou preocupada com o tempo. Eu posso ir falando? Eu não estou. Você tem mais 3 minutos. Vai embora. E qualquer coisa eu te aviso. Taca ali pau nesse carrinho. E aí, Samir, a gente tem um problema. Você tocou num vespeiro quando você traz o custo. Porque usar o argumento do custo no Brasil é visto pela maior parte das pessoas como um argumento perverso, como um argumento absolutamente capitalista, de pessoas que só querem ganhar dinheiro. E a gente não entende que, como você disse, há um custo. E se eu uso mal o recurso, pandemia da Covid-19, nunca falamos tanto de recursos escassos, né, de alocação de recursos escassos. Todo recurso é escasso. O leito da UTI sempre foi escasso, morfina sempre foi escassa, respirador artificial sempre foi escasso. Então, se eu entrego esse recurso para alguém que não se beneficia, eu estou ferindo o princípio bioético da justiça, porque eu estou impedindo pessoas que se beneficiariam, e quando eu falo de benefício, eu estou falando de qualidade de vida e não de quantidade, eu tiro de pessoas que se beneficiariam esse direito. E aí, a gente tem esse olhar de, mas, Luciana, você está falando de dinheiro, você está falando que a vida do meu pai custa X reais. Não, eu estou falando que o seu pai está inserido dentro de uma coletividade. Nós não somos o Robinson Crusoe, nós não vivemos sozinhos, né? Nós vivemos numa coletividade e a gente precisa entender que esses sistemas eles precisam ser autossustentados. Eles precisam funcionar. Nenhum homem é uma ilha isolada em si mesmo, né? John Donne, quer dizer, a gente vai... Você contextualiza brilhantemente. Eu acho que eu vou esperar o Vini nos pilotar para começar o terceiro bloco. Vamos lá, a gente vai, porque a gente vai ampliar essa discussão, que ela só começou agora. Continuamos já em cuidados paliativos aqui na Rádio Brasil Atual. Eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou dizer agora. Eu não quero que você mude de opinião. Eu não quero que você aceite A ou B. Eu estou aqui para mostrar que você pode pensar e pode discutir assuntos. Vou criar uma situação real que aconteceu na minha família. Dependendo da doença que um parente seu tenha, ela pode demorar de 1 hora a 30 anos para acontecer a morte. Independente do tempo que demore para acontecer, tem uma série de cuidados e decisões que você tem que tomar no meio do caminho. Então, eu viro para você e falo, eu não quero que você mude de opinião, eu quero que você pense e discuta comigo. Isso é o principal. O seu parente, seja ele qual for, está doente. E o médico fala, olha, o coração dele já não está batendo, eu vou ligá-lo numa máquina, ele vai respirar pela máquina e vai permanecer vivo. Você fala, que bom, meu parente vai ficar vivo mais um tempo. Mas ele não se alimenta mais, não. Mas a gente põe uma sonda e ele continua. E 5 anos depois, você olha e fala, meu Deus do céu, eu não consigo falar com meu parente. Ele não tem consciência, ele não vive. Meu dinheiro acabou, eu vou deixar ele morrer? É tudo isso que nós estamos discutindo. Você tem o direito de discutir e perceber que tem gente que ganha dinheiro estendendo a vida independente da qualidade dela. E tem gente que não tem o mínimo. Você colocar um médico na decisão de que paciente você vai atender com Covid e qual você vai deixar morrer é a coisa mais ridícula que o mundo viveu nos últimos tempos.
É disso que a gente precisa discutir nessa mesa. Sem dúvida, eu acho que é isso. E a conversa com a Luciana ela amplia muito o espectro de observação. Ela navega em mares distintos, né? Ela vai para a bioética, vai para o direito, vai para a questão cultural, que é fundamental. A gente tem quando ela classifica a nossa cultura, a base da nossa sociedade, tem a cultura judaico-cristã, que é eu sou culpado até que se prove o contrário, né? E a pessoa, isso dai a César o que é de César, é a Deus o que é de Deus. Entendeu? E aí você tem um processo onde eu, pessoalmente, aí é uma perspectiva pessoal e filosófica. Eu acho que a finitude deve estar incorporada nas minhas decisões cotidianas, para que eu nem me aventure a acumular mais do que eu preciso e nem brigue para sempre e aprenda. Eu acho que a finitude é uma grande força motriz para a gente relativizar as coisas. Essa semana nós estamos sobre um luto coletivo da morte da Marília Mendonça, da qual eu não era fã, mas eu tenho que reconhecer que eu passei a conhecer a Marília Mendonça e estou impactado. E tem como essência o quanto a vida é efêmera. Então, a gente tem uma discussão por trás, às vezes, desse... Porque nós temos que deixar uma coisa muito clara. O cuidado paliativo não se opõe à cura. O cuidado paliativo não se opõe ao uso de tecnologia, sabe? Não há essa dicotomia. Só há isso, esse maniqueísmo de é isso ou aquilo, de pessoas que estão mal intencionadas, né? Porque, na verdade, eu posso ter um paciente enfermo, muito grave, e fazer o uso de uma videolaparoscopia, vai lá, não é porque ele está com uma doença, um prognóstico que vai morrer daqui 3 meses, que eu vou deixar ele com a vesícula inflamada, com dor. Então, nós precisamos acabar com essa discussão. Eu acho que as coisas se somam, não é isso ou aquilo, é isso, aquilo e mais aquilo. Quer dizer, todos os saberes possíveis e imagináveis têm que estar a serviço do ser humano. Bom, agora, o que nós não podemos é atrás de uma discussão que, num primeiro momento, acarreta adesão, né? Porque é aquilo que eu estava falando. Você vai ficar com quem? Com quem vai falar que a tua mãe vai ficar viva, mas ele não vai te explicar os detalhes do que é estar viva. Tua mãe vai ficar viva na UTI. Você nunca mais vai ver ela sorrir, você nunca mais vai ver ela chorar. E provoca uma coisa que nos Estados Unidos está virando um problema de saúde pública. Os familiares de doentes crônicos e de alta internação, eles ficam sujeitos à doença. E, no final, quem se aflige E aquela situação de você colocar uma coisa que a gente tem aí, vários temas, porque essa coisa o paciente tem direito ao esclarecimento limpo. Vai acontecer isso, o risco é esse, sabe? A gente, aí já emendando a pergunta para a Luciana, eu considero a comunicação uma tecnologia de alta ponta. É refinadíssima, é tão importante quanto o laser microscópio. Por quê? Porque nós estamos falando disso no final do dia, é mediação, poder acolher, poder... Quer dizer, então, como é que você vê a comunicação em geral? Você que é uma professora, uma comunicadora, e acompanha esse problema. E esse problema saltou aos olhos durante a pandemia, né? Como é que você vê que o problema da comunicação? Eu queria, antes de te responder, Samir, só puxar um gancho. Gostei da história que o Vinícius contou. Vamos pensar que esse seu familiar pudesse sair do corpo e a gente pudesse conversar com ele nesses 5 anos. E que a gente perguntasse para ele, no último dia da vida biológica, né, no dia do atestado de óbito, 1 minuto antes do atestado de óbito, a gente pudesse virar para ele e falar assim, quando que você morreu? Provavelmente, ele vai responder para a gente que ele morreu há 5 anos atrás. Porque não ir no Natal de família, não ir para os aniversários, não abraçar, não conversar, não ver o jogo de futebol, não interagir,
perdeu, né, fez com que a vida dele deixasse de fazer sentido. Porque nós somos seres relacionais. A nossa vida é na relação com o outro. Se eu não me relaciono com o outro, em geral, né, a gente sempre vai ter exceções, em geral, e a literatura diz isso pra gente, as pessoas entendem que essa é uma vida que não vale mais a pena ser vivida. Porque eu não consigo ter esse caráter relacional. Mas, como a gente está muito apegado só à questão biológica, sim, o sujeito está vivo. Se eu olho só para a biologia, o coração está batendo, a função encefálica está ativa, ele está vivo. E aí, isso tem muito a ver, né, Samir, com a questão da comunicação. A comunicação que eu faço para a população e a comunicação que eu faço para o paciente, quando ele está lúcido, e para a família. Porque, olha só, a gente poderia comunicar nesse momento, vamos fazer isso para os nossos ouvintes. Se você fosse esse paciente do Vini, como é que você queria ser cuidado? Isso é comunicação. Eu posso documentar a minha vontade respondendo essa pergunta. É uma forma de eu me comunicar com os profissionais que vão cuidar de mim no futuro. Aí você vai me falar, bate na madeira. Isso não vai acontecer comigo. Quem te garante? Quem podia supor que a Marília Mendonça, uma jovem de 26 anos, no auge do sucesso, ia morrer? A gente não sabe. Ela poderia não ter morrido e está em estado vegetativo agora, né? E também não voltar nunca mais. Então, nós não temos controle. E eu acho que num mundo em que as pessoas estão tão acostumadas ao controle, e hoje a gente está, né, hiperconectado, cheio de redes sociais, as pessoas controlam quantidade de curtida, quantidade de like, de views, de não sei o quê. Lidar com o incontrolável, o imponderável, que é a nossa mortalidade, é muito difícil para o ser humano. E aí a gente precisa, mesmo diante dessa dificuldade, o profissional de saúde precisa conseguir ser honesto com o paciente. Então, eu preciso contar a verdade para o paciente, que ele tem o diagnóstico de uma doença XYZ. Só que o que a gente faz? Eu acho que não vai fazer bem para esse paciente saber da verdade. Se informação é poder, como é que essa pessoa poderá tomar decisões sobre a própria vida se ela não está informada do que ela tem? Se a gente está inventando ou criando, né, situações que não são a real. E se o paciente está em coma, né, ou em estado vegetativo, está sem condições de se autodeterminar, eu preciso conseguir ser claro com essa família, inclusive sobre as possibilidades de cuidado. E aí a gente entra num ponto que é super delicado no Brasil, né, Samir? Que é muito técnico aí do cuidado paliativo, mas qual é a hora de parar? Qual é o momento de dizer, daqui nós não vamos mais? Nós não vamos intervir mais. Nós não vamos fazer aquele procedimento porque não vai reverter. Ou qual é o momento de suspender o que a gente já tinha feito? Porque a gente viu que não está funcionando. E nós temos muita dificuldade nisso, com essa história no Brasil, porque a gente acha que ao não fazer ou ao suspender, nós estamos brincando, vou usar um termo, né, leigo, que a gente está brincando de Deus. Mas eu costumo sempre perguntar para pessoas que vêm com argumentos muito religiosos, eu costumo sempre perguntar assim, qual é o lugar nas escrituras da religião que você professar, que está dizendo que a divindade quis que a gente ficasse vivo, mantido por aparelhos. Né? E outra, porque a história do milagre aparece, né? E aí a comunicação, tem muito profissional que não consegue comunicar a partir do discurso do milagre. A família disse, doutor, eu estou esperando um milagre. E aí o profissional fala, não sei o que eu falo, não sei o que eu faço a partir daqui. A gente precisa entender que o milagre é o imponderável e que todos nós... Pode acontecer. Todos nós acreditamos no imponderável, mas não há nenhum lugar, nenhuma escritura, nenhum texto sagrado que diz que para o milagre acontecer eu preciso de estar na UTI,
eu preciso de estar entubado, eu preciso de estar sedado, eu preciso estar com todas essas invasões que a gente vive atualmente. Então, eu acho que existe uma contradição também no discurso que influencia de forma direta na comunicação. E, volto a dizer, eu sei que eu posso estar falando sempre as mesmas coisas, mas eu acho muito importante a gente lembrar que eu não consigo tomar decisões, nem eu, paciente, nem eu, familiar, se eu não sei o que está acontecendo, se não me contam a verdade. E isso é estratégia de comunicação. Contar a verdade não é cuspir a informação. Eu tenho técnicas de comunicação para que a gente possa dar às pessoas o direito delas decidirem. Em geral, famílias bem informadas são famílias que lidam melhor com a inexorabilidade do processo de morrer. Eu acho que a gente está tocando numa ferida grande e importante que vai continuar já no nosso último bloco. E eu peço a você mais uma vez, que bom que você está com a gente. Eu não quero mudar a sua opinião, eu quero que você pense e discuta com a gente. Cuidados Paliativos, programa@gmail.com, a gente volta em instantes. Estamos de volta, esse é o último bloco do programa de hoje, Cuidados Paliativos aqui na Rádio Brasil Atual. Eu estava conversando com um policial e a gente estava discutindo que quando um jornalista chega para buscar uma informação, ele fala, mas o seu CSI não fez? Ele fala, para com isso. Essa história de CSI que desenvolve e acha a solução de um crime 16 anos depois é série americana e nem na Polícia de Leste funciona assim, né? A gente acostuma a ver mundos ideais ou possíveis. Eu quero trazer aqui para o seu pensamento e para a nossa discussão as séries médicas que acontecem, né? Ninguém tem problema de saúde, senão o seguro cobre, primeira coisa, né? Senão a médica muito rica paga a cirurgia ou consegue alguém que resolve. Mas tem decisões que, por questões religiosas, viram um andamento de programa. Não, mas ele não quer ser tratado pela religião, mas o médico obriga o tratamento que eu, como médico, tenho que salvar a vida. Não, mas ele tem uma doença terminal, a gente vai passar um coração de transplante para ele ou não. Muitas das questões que a gente vê as pessoas discutirem vêm de sociedades e estruturas médicas diferentes. Aqui a base é outra, gente. Infelizmente, a nossa base é SUS e poucas pessoas com dinheiro suficiente para aguentar o custo da medicina. E quando você tem a responsabilidade de cuidar de muita gente, todas as decisões são diferentes. Quando a gente coloca questões como essa, é para você pensar, é para você argumentar, é para você descobrir quais são os caminhos. Não é verdade, Samir? É isso mesmo, Vini. Eu acho que a questão do custo, ela traz o risco que a Luciana trouxe na reflexão, na fala dela, de às vezes, querer transformar a nossa conversa numa conversa que está preocupada com o custo. Ao contrário, eu acho que tem uma questão de justiça. Você tem um orçamento limitado. Então, nós temos que aprender civilizadamente a discutir isso. Porque o que está em risco, na verdade, eu lembro aqui de uma pesquisa feita pelo Dr. Ricardo no HC, exames feitos no último dia de vida de alguns pacientes. Aí tem números no N de 90 pacientes, 75% desses pacientes fizeram exames radiológicos, outros fizeram exames laboratoriais. O que nos leva a uma reflexão que, mesmo no SUS, com um sistema que está precarizado, a gente tem um gasto, às vezes, como se não fosse possível observar a finitude. Então, nós temos, eu acho que aí o papel da Luciana é gigantesco, e outros profissionais que eu conheço, de romper o pano de fundo. Qual que é o pano de fundo? É o tabu da morte. Ninguém quer falar da morte. Eu não sei se ela já sofreu, porque daqui a pouco você começa a ficar estigmatizado por querer trazer razão. A razão serve para quê? Para que a gente discuta o problema. Porque, a rigor, eu também não gosto da morte, eu não quero pensar na morte, eu tenho o mesmo sentimento que qualquer pessoa comum. Eu acabei de ter o 4º neto. Como é que um sujeito que teve o 4º neto vai pensar
em morte. Eu quero ver ele formado. Nós somos... Então, eu acho que o primeiro passo para qualquer resolução de problema é você saber o tamanho do problema, saber que nós vamos morrer. Isso tem que ficar claro. Isso, nós não podemos afastar as crianças da morte. Houve uma mudança radical da década de 60 para cá no comportamento com o velório e com a atenção aos pacientes. Radical. Em algumas cidades do interior ainda se mantém a tradição de velar, de estar próximo. Enfim, aqui não. A morte na grande cidade está escondida. Agora, só para ilustrar um pouco a gravidade do assunto, nós temos um pesquisador, um estudioso que escreveu Mortais, o professor Atul Gawande. Ele chega ao requinte de dizer o seguinte: aqui nos Estados Unidos, para alguém morrer com alguma dignidade, ela não pode ter plano de saúde, não pode ter uma... O que ele quer nos dizer com isso? Ele elegantemente está denunciando que nós temos atores desse sistema que não aparecem, que são muito poderosos, que estão usufruindo, porque nada se estabelece se não tiver gente interessada. Agora, eu vou devolver para a Luciana, para ela brilhantar a nossa conversa. Qual o caso que mais te impactou sobre o ponto de vista bioético? Sabe, aquele dilema que você... Assim, eu tenho essa curiosidade, eu sou um autodidata na bioética, e a gente sabe que quem caminha por esses mares, às vezes, vai para lugares que não tem solução. Qual é a solução? Não sei. Você tem casos assim? Bom, tenho, né? A gente sempre tem. Acho que a pandemia também trouxe muitos casos nesse sentido. Deixa eu tentar. É um caso, uma pergunta difícil. Mas eu acho assim, Samir, casos que me impactam em geral são casos de suspensão de tratamentos, né? Um caso clássico de obstinação terapêutica, em que existe uma parte da equipe, que normalmente é a parte paliativista, que diz que aquele suporte artificial já não está mais beneficiando o paciente, e eu tenho a outra parte da equipe que vai sempre botar o rótulo, dizer isso que vocês estão querendo fazer é eutanásia. Eu tenho muita implicância com essa nossa vontade de botar o rótulo de eutanásia em tudo. Tudo vira eutanásia. Qualquer coisa que sai do padrão dessa sociedade distanásica, a gente diz que é eutanásia. Então, esses conflitos, para mim, são difíceis, porque é difícil você manejar dois profissionais ou duas equipes que estão no mesmo lugar, né? Que trabalham no mesmo serviço, que são colegas de trabalho e que se engalfinham aí em torno de uma segurança. E por que essas questões me dão eu tenho muita dificuldade? Porque normalmente, a equipe distanásica, ela vira, quando a advogada entra na história, e fala assim: cadê a lei, doutora? Cadê a lei? Onde é que está escrito aí que eu posso extubar o paciente? Onde é que está escrito que eu posso tirar a nutrição e hidratação do paciente em estado vegetativo? E essa lei não existe. E eu não acho que ela vai existir, porque não existe em nenhum país uma lei tão específica assim. O que existe é a compreensão do benefício daquele tratamento para aquele paciente. Então, lidar com isso num país que bebe muito da medicina defensiva norte-americana, né, em que tudo vira, eu tenho medo do processo, e se a família me processar, ou se o meu colega me processar, isso é muito difícil, porque a bioética, ela é um mar, né, que a gente vai escolher por onde navegar, mas ela tem alguns caminhos, ela tem uns faróis para a gente. Então, em alguns momentos, a gente sabe que aquele é o caminho eticamente mais aceitável. Mas, quando as pessoas não querem ouvir a ética e querem só ouvir a lei, isso é uma coisa que me incomoda, porque nem sempre ética e lei andam juntos. E isso é um aprendizado que a gente precisa ter. Né? Até porque a gente precisa lembrar que quem faz as leis
são os nossos políticos, que, como a gente já, né, sabe, nem sempre são as pessoas mais éticas do mundo. Então, acho que, na minha prática, essas são as situações que mais me impactam, porque eu tenho muita dificuldade com argumentos de autoridade. Então, quando o sujeito quer resolver um dilema bioético com o argumento de autoridade de uma lei, isso é uma coisa que me move, né? Assim, que me causa algum estupor de uma necessidade de ir por outros lugares, porque isso me impacta e eu preciso achar outros raciocínios para conseguir deliberar e para conseguir conversar com aqueles profissionais. Tudo isso me impacta porque, no fundo, a gente perde um tempo danado discutindo com essas pessoas, com esses profissionais, enquanto eu estou com um paciente que está sendo objetificado, porque ainda que esteja em coma ou em estado vegetativo ou qualquer que seja, é uma pessoa, e porque eu estou com uma família normalmente destroçada, né, num luto antecipatório, numa dor absurda, que ninguém está olhando para elas. As pessoas estão preocupadas com o risco de ser processado e não com a obrigação de fazer aquilo para o qual elas se formaram. Eu queria trazer, você falou do Gawande, eu amo uma frase do Gawande. O Gawande começa o livro Mortais dizendo, né, aprendi muitas coisas na faculdade de medicina, mas a mortalidade não foi uma delas. E eu acho que a gente precisa entender que a gente tem que começar a ensinar para as pessoas que elas morrem. E não na faculdade de medicina, mas talvez na educação básica. A gente precisa começar a trazer educação para a morte para a prática. A gente estuda muito educação para a morte. Maria Júlia Kovacs acabou de lançar, inclusive, um livro com esse nome. Mas a gente precisa entender que pensar numa política pública de educação para a morte talvez seja uma das formas de melhorar o futuro na qualidade de morrer aqui no Brasil. Fico impressionado. Samir, antes do seu comentário, nós temos mais 4 minutos. Luciana, antes da última participação do Samir, aquilo que a gente não perguntou, que você ficou com isso na garganta para falar, entrega agora. Vamos lá. Não teve nada. Eu estou super confortável. Eu acho que a gente precisa falar, né? Mesmo que seja incômodo. Mas eu estou super confortável. Para mim está tudo bem. Então dispara, Samir, é contigo a última. Não, seria necessário vários programas, né? A gente abre portas para assuntos assim, e às vezes as pessoas imaginam que nessa roda, às vezes, de especialistas em cuidados paliativos, um compadrio. Não há um compadrio, há uma identificação e reconhecimento de companheiros e companheiras pelo Brasil, porque na nossa área de atuação, nós atuamos por uma sociedade melhor, ponto. E a gente quer ser ouvido, a gente acha que, mesmo trazendo um assunto tão áspero, tão mórbido, né, tão cheio de tabu, que a gente quer contribuir para a sociedade melhorar. Se atente ao fato que todos vamos morrer, ponto. E não há nenhum prazer nisso, novamente. É um fato inexorável, um determinismo. E a melhor maneira de encarar isso é ouvindo a professora, ouvindo os ensinamentos. A gente tem que ampliar essa informação. Quando vieram me falar do programa da rádio, eu falei, eu só faço se for sobre cuidados paliativos, entendeu? E é isso. E num contraponto a tudo isso, só para deixar uma mensagem final ao nosso ouvinte, por incrível que pareça, durante a pandemia da Covid-19 do ano passado, foi um hospital de cuidados paliativos que fez questão de defender a vida de maneira inexorável, que é um paradoxo em tudo que é falado. Então, o cuidado paliativo não é morredouro, não é encantamento pela morte, ao contrário, é o encantamento pela preciosidade da vida. Haja vida enquanto houver vida. Um beijo, Luciana, e obrigado pelo atendimento, sempre simpática, uma grande professora. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Prazer estar aqui com vocês. Realmente daria vários programas, mas foi muito bom. Muito obrigada. Luciana Dadalto, que eu vou chamar de doutora de novo, bioeticista, pesquisadora e advogada especialista em Direito Médico e da Saúde, doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Direito Privado pela PUC Minas, administradora do portal
testamentovital.com.br. Muito obrigado por essa hora. Foi uma delícia e um prazer estar conversando contigo. Luciana, um beijo. Até o outro encontro. Obrigado. Gente, semana que vem tem mais. Um abraço a todos. Até lá. Você acompanhou Cuidados Paliativos, com o Dr. Samir Salman. Um programa sobre bem-estar e qualidade de vida, sempre com convidados especiais da área da saúde e cultura. Apresentação: Vinícius França. Apoio: Instituto Premier.